Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula de física do primeiro ano, resolvendo um problema de equilíbrio de corpos extensos. Então esse exercício diz assim: a barra homogênea BC da figura tem um peso P de 10 a quinta newtons e seu comprimento é de 10 metros. O centro de gravidade CG e o ponto de apoio A da barra estão, respectivamente, a 5 metros e 2 metros da extremidade B. Qual é em newtons o peso do corpo X que deve ser suspenso ao ponto B para manter a barra em equilíbrio na posição horizontal? Então aqui tem um ponto de apoio, a barra está apoiada nesse ponto, aqui tem o centro de gravidade exatamente no centro da massa, no centro da barra, e aqui tem um peso apoiando, mantendo essa barra em equilíbrio. Ele quer saber qual é o peso, né? O peso qual é a massa desse peso. Então vamos fazer um esquema aqui. Primeira coisa, vamos desenhar a barra com as suas reações de apoio. Então aqui tem o apoio, né? Exatamente no centro da barra tem o peso da barra, no centro de gravidade, que é 10 newtons, o peso igual 10 elevado a quinta newton. E aqui tem um peso desconhecido. Bom, nós vamos resolver esse exercício de duas maneiras. Nós vamos considerar o seguinte, que aqui no centro, nesse ponto de apoio, tem uma reação, vamos chamar de Y. Então aqui é ponto A e aqui é ponto B. O problema assim chamou de ponto A e ponto B. E aqui na extremidade o ponto C. Então, em X eu não tenho soma algébrica nenhuma. Não existe nenhuma força deslocando essa barra nem para a direita nem para a esquerda. Então, a resultante das projeções em X é zero. E em Y, aí nós temos, para cima aqui nós temos a força YA. E para baixo tem o peso de 10 elevado a quinta, que é oposta à força YA, que é a reação de apoio. Então, menos 10 elevado a quinta, menos peso, isso igual a zero. Essa é a primeira equação. Aí, agora nós vamos calcular o seguinte, o cálculo do momento. Se eu prender nesse ponto aqui a barra, então, YA gera um momento anti-horário, portanto positivo, e o peso de 10 a quinta, gera um momento nesse sentido, portanto horário, portanto negativo. Então, olha só. Outro detalhe que o problema deu é que de B até A, de B a A tem 2 metros. Aqui são 2 metros. E de A até CG são 3 metros. 3 metros. Muito bem, então, YA gera um momento positivo, portanto positivo. YA, que é a força, vezes o braço 2 metros, vezes 2. O peso
gera um momento negativo, portanto, menos o peso, a força, né, o peso que é 10 elevado à quinta, vezes o braço. O braço é do ponto, centro de gravidade, centro de massa, que é centro de gravidade, até a extremidade, que é 3 mais 2, 5, vezes 5. E isso igual a zero. Aí nós temos 10 elevado à quinta vezes 5. Isso aqui eu já posso passar para lá. Fica YA vezes 2 é igual a 5 vezes 10 elevado à quinta. O 2 está multiplicando, passa dividindo, fica YA igual 5 dividido por 2 dá 2,5 vezes 10 à quinta. Então eu achei a reação em YA. Só que eu quero saber o peso dessa barra aqui. Da onde que eu tiro? Dessa equaçãozinha aqui, da equação 1. Então, da equação 1 vem YA menos 10 elevado à quinta menos peso igual a zero. Então, só que YA vale 2,5 vezes 10 à quinta. YA, então, YA é 2,5 vezes 10 à quinta menos 10 à quinta. O peso eu já vou passar ele para lá, fica positivo. 2,5 menos 1, que aqui é 1 vezes 10 à quinta, 2,5 menos 1 fica 1,5. 1,5 vezes 10 à quinta newtons é o peso. Então, o peso é igual a 1,5 vezes 10 à quinta newtons. Esse é o primeiro modo. Agora vamos resolver de um outro modo, que é um tanto mais simples. Se eu prender essa barra, eu vou desenhar aqui de novo. Fazer um outro desenho para a gente entender melhor. Aqui tem ponto, o peso. Aqui nós temos o peso de 10 à quinta. Aí aqui tem uma reação YA. Aqui ponto B, ponto A e ponto C. Aqui tem 2 metros. Daqui até aqui tem 3 metros. Então, nesse caso aqui, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos prender essa barra aqui no ponto YA. E aí nós vamos calcular, então aqui vai ser zero, né? Aqui vai ser zero. Aí nós vamos calcular o momento desse ponto até essa extremidade e o momento desse ponto até o centro da barra. Na verdade, essa barra é mais comprida, né? Ela é mais ou menos assim. Então, olha só. Se eu prender aqui, esse peso P, ele vai gerar um momento anti-horário positivo. E 10 elevado à quinta vai gerar um momento horário, portanto negativo. Então, olha só. Momento, cálculo do momento. Cálculo do momento em A. Momento em A. Então, olha só. Daqui eu tenho 2 metros, 2 vezes o peso, 2 vezes peso. Positivo, 2 vezes peso. Aí, essa força vai gerar a barra no sentido horário, portanto, negativo menos 3 metros, braço, vezes a força. Braço é 3, a força 10 elevado à quinta. Isso igual a zero. Não existe mais nenhuma força aplicando. Então isso fica assim. Olha, eu já vou passar
3 vezes 10 elevado à quinta para o outro lado, fica positivo. 2P é igual a 3 vezes 10 à quinta. O 2 está multiplicando, passa dividindo, P é igual a 3 vezes 10 à quinta dividido por 2. Peso, portanto, 3 dividido por 2, 1,5 vezes 10 à quinta newtons. Portanto, muito mais simples. Chegamos no mesmo resultado, porém com uma conta muito menor. É isso aí. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.